os astros a brilhar no espaço sideral. Foi Deus, somente Deus, somente Deus nos revelou seu plano redentor. Tal ao mundo Deus amou, que o Filho enviou. Foi Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céus, e toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, será o sol do nosso eterno lar. Nossa alma então irá pra sempre descansar em Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céus, e toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céu, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente a Deus. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe também os seus familiares. O estudo de hoje é um estudo maravilhoso, ordenanças do Novo Testamento. Quando Jesus morreu, já não era mais necessário observar as cerimônias do sistema sacrificial. Quando o Senhor Jesus morreu, embora antes dele nascer, existiam as leis cerimoniais. Quando o ser humano pecava, existia ali o santuário. O pecador trazia para o santuário ali uma ovelha sem mácula, sem mancha, sem defeito. Aquela ovelha representava Jesus, o Filho de Deus, que é perfeito, sem mácula. E agora ele confessava ali os seus pecados na cabeça daquela ovelha, e aquela ovelha era então morta, o sangue da ovelha era derramado, simbolizando, mostrando que um dia Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramaria o seu sangue na cruz do Calvário. Quando o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele foi pregado na cruz, e ele disse: está consumado, está feito. O véu do santuário, que dividia o lugar santo do Santíssimo,
ele rasgou-se de alto a baixo. Então, quando o véu rasgou-se de alto a baixo, todas as leis cerimoniais, elas foram abolidas. Portanto, as leis que foram abolidas com a morte do Senhor Jesus, foram as leis cerimoniais, matança de animais. Portanto, existem duas leis, as leis cerimoniais e a lei moral, a lei, os 10 mandamentos. Que possa ficar bem claro na tua mente que as leis que foram abolidas foram as leis cerimoniais. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus introduziu outras ordenanças que deveriam ser praticadas pelos cristãos. Nós vamos ver outras ordenanças que o Senhor Jesus colocou que deveria e devem ser praticadas pelos cristãos. O lava-pés é um privilégio muito grande participar da Santa Ceia, a ceia do Senhor. E quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra e ele foi celebrar a Santa Ceia, ele então pegou uma bacia com água e ele começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, eu até não lavo os teus pés, só que você não tem parte comigo. Ele disse ao Senhor, então a cabeça, o corpo todo ele já queria ali, porque jamais ele queria se separar de Jesus. Não, só os pés é suficiente. Então na Santa Ceia tem essa cerimônia tão linda do lava-pés. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou, foi batizado, não necessita de lavar senão os pés, ou não necessita de ser rebatizado se pecar. Quanto ao mais, está todo limpo, quando já se foi batizado. Lavar os pés é todo requerido para simbolizar nossa purificação dos pecados do mundo. Então, o lava-pés é muito importante nós participarmos ali do lava-pés. E o Senhor Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E na igreja adventista, você está convidado para assistir às nossas programações. E quando você assistir à Santa Ceia, você vai ver que privilégio participar da Santa Ceia. E essa cerimônia da humildade, um lavando os pés do outro, ali se teve um problema, se teve uma dificuldade, aproximar-se daquele irmão, daquela pessoa, pedir perdão, lavar os pés, e depois eles todos se abraçam e participam da ceia do Senhor. Que alegria, que momento festivo, que festa espiritual é participar da ceia do Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. São João capítulo 13, versículo 10, 14 e 15. Interessante, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, estou apresentando as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia, para que você possa compreender e entender a maneira que nós cremos. É bem verdade que o tempo não permite, e nós em poucos minutos não tem condições da gente explicar tudo o que nós acreditamos, o que nós cremos. Estou apenas apresentando alguns textos para que você possa, através desses textos, sentir no coração o desejo de conhecer a igreja adventista e se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Mas é bom que você já tenha assim uma ideia como funciona a questão também da Santa Ceia na igreja adventista do sétimo dia. O batismo é o símbolo da eliminação do pecado. É Atos capítulo 22, versículo 16. Temos também outra cerimônia maravilhosa, que é a cerimônia batismal.
como é importante você conhecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, conhecer as doutrinas da palavra do Senhor. E uma vez que você tem o conhecimento da Bíblia Sagrada, que você recebe a orientação, e você então toma a sua decisão, e você é batizado. Naquele dia é um dia extraordinário, no dia do seu batismo, porque a Bíblia diz que tudo que for ligado na terra, será ligado no céu. Portanto, aquele dia, no dia do seu batismo, quando você estudou a palavra de Deus, você recebeu os conhecimentos, você tomou a decisão de ser batizado, arrependeu-se dos seus pecados, você sentiu que Jesus o libertou dos vícios, e você vem agora para o tanque batismal. Naquele momento que você é batizado, quando você é batizado, a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se converte. O dia que você for batizado, os céus, os anjos, eles festejam pela alegria da sua decisão, em saber que você não estará junto com o inimigo, não estará perdido junto com Satanás, mas estará no céu com Jesus. Naquele momento, a igreja adventista do sétimo dia tem o prazer, o privilégio de escrever o seu nome no livro da igreja, e tudo que é ligado na terra será ligado também no céu. E quando ali a liderança da igreja, o pastor escreve o seu nome, Geraldo Alves Ruas, escreve ali o meu nome no livro da vida, no livro da igreja, escreve o seu nome no livro da igreja também. Naquele momento, o anjo de Deus escreve também no livro da vida, Geraldo Alves Ruas, e todos aqueles que tiverem o seu nome no livro da vida, terão o privilégio de viver eternamente com Deus. Portanto, o batismo é importantíssimo. Vale a pena você estudar a palavra de Deus e ter este privilégio de ser batizado, como Jesus foi batizado. Que alegria é participar dessa cerimônia. O lava-pés ajuda a eliminar o orgulho e abrandar nosso coração, e nos prepara para participarmos da ceia do Senhor. Então o lava-pés, ele nos prepara ali para participarmos da santa ceia, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, tudo é preparado, o pão sem fermento, porque o fermento é símbolo do pecado. Como o pão representa o corpo de Jesus, e Jesus nunca pecou e ele não tem pecado, então é preparado o pão, é preparado o suco da vide, o suco puro da uva, sem álcool, que representa o sangue de Jesus. Que privilégio, que alegria é participar da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então o pão representa o corpo de Cristo. Quando nós comemos o pão sem fermento, aquele pão é um símbolo. Não vai pensar que aquele pão que você está comendo, aquele pão que você preparou, ele vai literalmente se transformar no corpo de Jesus. Não é isto, é um simbolismo que tem muito valor diante de Deus. Aquele pão consagrado, ali é feita oração, ele representa ali, de uma maneira simbólica, o corpo de Cristo. Então nós comemos aquele pão sem fermento e também participamos do suco sem fermento, do suco da vide, que representa o sangue de Jesus, símbolo do sangue de Cristo. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, recebemos também ali cálice, o suco da uva sem fermento, o verdadeiro suco da uva puro, como puro é o nosso mestre. E o suco da vide, o suco da uva, representa o sangue do Senhor Jesus, para anunciar a salvação. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 26. Então, ao participarmos da Santa Ceia, que alegria, que privilégio, depois nós saímos aí para o trabalho missionário, pregando o Evangelho, falando para os nossos semelhantes do grande amor de Deus, da volta de Jesus e da importância de se preparar para a vida eterna. Já imaginou viver eternamente com Deus, em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor? As ruas da cidade, Deus as fez de ouro puro, uma cidade toda adornada de pedras preciosas. Vamos ter o privilégio de contemplar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um lugar onde todos os animais serão mansos, onde não haverá mais noite, onde não haverá mais enfermidades, onde não haverá mais hospitais, onde não haverá mais morte. Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Vale a pena seguir os caminhos de Deus, vale a pena nós nos envolvermos com as coisas de Deus aqui na terra, vale a pena nos tornarmos membros da igreja adventista do sétimo dia e obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos e nos prepararmos para a volta de Jesus. A Santa Ceia nos leva à cruz e nos aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a Santa Ceia, ela nos leva ali para os pés da cruz, nós meditamos, nós refletimos no grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. O batismo, eu quero agora falar um pouco mais. Esse tema que eu estou apresentando, ele fala tanto da Santa Ceia, como também do batismo. Portanto, são dois temas em um só, para que você possa entender. Falamos agora há pouco a respeito da Santa Ceia, mencionei um pouquinho sobre o batismo, mas vamos dar continuidade agora, frisando um pouco mais também sobre o batismo. Aquele que deseja passar pelo batismo precisa compreender e aceitar a verdade antes do seu batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, é muito importante ensinar as pessoas, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas. O batismo, é importante a gente falar isso daí. Existem hoje dois extremos. Existe aquele que a pessoa às vezes nem conhece, primeiro estudo, está ali e de repente é batizado. É um extremo. O outro extremo é aquele que estuda e ele nunca acha que está preparado, nenhum e nem outro. O importante é o que? É você receber os estudos, conhecer a palavra de Deus, se arrepender, você saber aquilo que você vai guardar, aquilo que você vai praticar dentro da igreja. É interessantíssimo. Eu falo para os pregadores, eu falo para os evangelistas, eu falo para os instrutores bíblicos, eu falo para os obreiros: dedique tempo e ensine, oriente as pessoas, mostre para as pessoas as doutrinas, para que eles venham para a igreja fortalecidos, nasça no reino de Deus como missionários, aptos para pregar o Evangelho. Eu gosto muito de pregar o Evangelho, gosto muito de orientar as pessoas, para que as pessoas tomem as suas decisões, ali, tendo certeza daquilo que realmente, o passo que eles estão tomando. Portanto, é importante, a partir do momento que você recebeu os estudos, que você recebeu os ensinamentos, que você teve este conhecimento, então você vai tomar a sua decisão, você vai ser batizado e você vai ter então uma vida feliz, uma vida alegre ao lado de Jesus. Se prepare, estude, pegue esta coleção, leve para os seus parentes, para os seus amigos, para que eles também possam entender, compreender essas doutrinas e se prepararem para a volta de Jesus. É preciso crer e ser batizado para ser salvo. E disse-lhe:
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo. Olha, quem não crer será condenado, é óbvio. Ora, como que o Senhor Jesus vai pegar uma pessoa que não quer saber dele, que não quer saber de acreditar nele, que não quer andar nos seus caminhos, que não quer obedecer às suas leis, que não quer guardar os seus mandamentos, que quer transgredir o santo sábado, não quer saber de Deus? Como que ele vai pegar esta pessoa na força e vai colocar no céu? É impossível. Deus respeita o livre arbítrio de cada um. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ora, então não tem meio termo, é crer ou não crer. Vale a pena crer em Deus. Deus é um Deus de amor, é um Pai de misericórdia. Deus só quer o bem para nós. Eu te pergunto, fale, você que está me ouvindo, uma única coisa que Deus pede para nós, que não seja para o nosso próprio bem. Fale para nós. Quando Deus fala conosco para guardar o sábado, é para o nosso próprio bem, porque Ele sabe, se nós trabalharmos constantemente, nós vamos adoecer. Eu trabalhava na General Motors, trabalhei ali na manutenção. Naquela firma, quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia a palavra de Deus, e eu estava ali muito feliz em trabalhar nesta grande empresa maravilhosa. Eu não tenho nada a falar desta empresa. Eu trabalhei na General Motors, trabalhei na Mercedes-Benz do Brasil. Que bênção, que firmas maravilhosas. Eu, mando um abraço para todos. Ali nós tínhamos para dizer que era uma mãe para nós, e de fato era. É uma coisa impressionante. Ali é a maneira, o carinho que eles têm para com seus funcionários. É algo impressionante. Eu lembro com saudade dessas duas grandes empresas que eu tive o privilégio de trabalhar. Que alegria na minha vida. Mas eu me lembro que quando eu fui trabalhar na General, eu trabalhei 3 meses consecutivos, direto. Não que eles estivessem me forçando a isso, é que eu queria realmente trabalhar, para ganhar até um pouco mais, e eu fui trabalhando 90 dias, sem descansar um sábado nem um domingo. Sabe o que aconteceu? Eu peguei uma estafa, fiquei 1 ano e meio em casa, sem poder trabalhar, porque eu não conseguia mais trabalhar. Observe? Então, quando Deus coloca o sábado, é porque sabe que nós precisamos do dia de descanso. Se eu estivesse descansando aos sábados, eu não teria tido este problema, não seria necessário ficar 1 ano e meio em casa, sem trabalhar, devido àquela estafa. Portanto, o que Deus pede é o melhor para nós. O ladrão na cruz não tinha como ser batizado, mas Jesus lhe prometeu a vida eterna. Então o ladrão estava ali na cruz, ele não tinha como ser batizado. Ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: na verdade eu vos digo hoje eu estou te prometendo que você estará comigo no paraíso. E este ladrão, ele não foi batizado, mas se ele tivesse a oportunidade de sair daquela cruz, e se de repente eles disseram: olha, você não vai morrer, você vai sair, eu tenho certeza absoluta que ele seria batizado imediatamente, porque ele tomou a decisão, ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Ele não foi batizado porque as circunstâncias não permitiu, mas ele estará no céu. Hoje ele está dormindo no pó da terra, está inconsciente, não sabe nada, mas quando o Senhor Jesus voltar, Jesus vai chamá-lo e ele vai ressuscitar para viver eternamente com ele. Quando uma maior compreensão da verdade é obtida, é preciso que ocorra um rebatismo. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 4 e 5. Portanto, João, ele estava ali pregando e muitos foram batizados. Porque às vezes algumas pessoas pensam: olha, é um só Senhor, uma só fé e um só batismo.
Eu falo, uma vez que eu fui batizado, nunca mais eu preciso ser batizado. Mas olha, quando fala um só Senhor, que só existe um Senhor, Deus, o Criador do universo, e não há outro. É só Deus, é o Senhor. Há um só Senhor, há uma só fé. Não existe duas maneiras de ter fé. Há uma só palavra. Só existe uma Bíblia, só a palavra de Deus. E só há um batismo, só há uma maneira de ser batizado, que é o batismo por imersão, submergir, esse tipo de batismo. Mas se a pessoa frequenta uma denominação, ele frequenta uma igreja, e ele não aprendeu toda a verdade, ele ainda não aceitou os 10 mandamentos, ele ainda não está guardando o sábado, mas de repente ele escuta um sermão como este, e ele toma a sua decisão. Ele disse, olha, eu quero fazer parte dessa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu quero fazer parte da igreja adventista. Ele pode sim ser batizado. Ele pode, não há problema nenhum. Não há nada que o impeça a fazer isso. Porque aqui está falando, disse-lhe Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 4 e 5. Portanto, aqueles foram batizados por João, agora estavam sendo rebatizados. Então não há este problema. Fique bem claro na mente de todos que há um só batismo, há uma só fé, há uma só palavra, só há um Senhor. Porque não existe duas Bíblias, não existe uma fé diferente, não existe outro Senhor, e não existe outro tipo de batismo, a não ser o batismo da forma com que o Senhor Jesus foi batizado, por imersão lá no Rio Jordão. Batismo só após arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. A igreja adventista do sétimo dia não batiza criança recém-nascida. Por quê? Porque aqui fala, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Qual o pecado que uma criança que está ali no seio da mãe, qual é o pecado que essa criança vai cometer? Arrependei-vos e convertei-vos. Converter do quê? Como que uma criança vai se converter do quê? Se arrepender do quê? Portanto, o batismo, ele tem que ser realizado por pessoas que já têm consciência do que é o pecado, porque o batismo significa a morte para o pecado, morrer para o mundo, viver uma vida nova com Cristo. Portanto, o batismo requer arrependimento. E o Senhor Jesus, ele não foi batizado quando ele era neném, ele não foi batizado quando ele era pequeno, ele foi batizado no ano 27, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Agora eu pergunto, por que o Senhor Jesus foi batizado? Ele nunca pecou. E João até falou, mas Senhor, eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Ele disse, João, deixa cumprir toda a justiça. Ele foi batizado para dar o exemplo, então ele deseja que você também seja batizado por imersão, que você compreenda, que você entenda, que você aceite a palavra de Deus e passe também pelo batismo, assim como ele deu o exemplo, que você possa seguir esse exemplo, ser batizado também, porque o batismo será uma bênção na tua vida. O batismo é essencial. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é justamente ser batizado por imersão, ter todo o seu corpo submerso na água e sair como uma nova criatura. A natureza, o velho homem deve simbolicamente ficar sepultado debaixo das águas. Nós somos pecadores, somos falhos, nós temos essa natureza pecaminosa e nós vamos conviver com esta natureza até Jesus voltar, essa natureza espiritual, a natureza pecaminosa, mas cabe a cada um alimentar a natureza de Cristo através do estudo da palavra de Deus, para não viver aí dando mau testemunho, pecando, mas sempre buscando, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus aprova apenas um tipo de batismo,
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Aquilo que eu mencionei, né? Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Uma maneira de ser batizado, que é imersão. Não existe outra, não existe outra. Qualquer outro ensinamento está fora da palavra de Deus. Batizar significa mergulhar ou imergir. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 9 e 10. Ora, o Senhor Jesus, ele foi batizado no rio, ele foi batizado onde tinha muitas águas, ele foi batizado no rio Jordão. E logo ao sair da água, ora, se ele saiu porque ele entrou, e Jesus então entrou no rio Jordão, e João, este grande pregador do evangelho, entre os homens nascido de mulher, não teve igual João Batista, um grande homem de Deus, um grande evangelista, um grande pregador. Ele teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor e batizar o Filho de Deus. Então Jesus foi batizado, e logo que ele saiu da água, os céus se abriram, e o Espírito Santo em forma de uma pomba veio sobre ele. Uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Deus se manifestou, o Pai, e Jesus foi batizado para dar o exemplo. E Ele deseja que você também se prepare, que você estude a palavra de Deus, que você receba os conhecimentos e tome também a decisão de ser batizado e viver firme ao lado de Deus. E uma vez que você for batizado, o segredo para a vitória é comunhão com Deus, é não perder os cultos de quarta-feira, é não perder os cultos de domingo, é não perder os cultos de sábado, é estar envolvido com o trabalho de Deus, e o diabo não vai ter força nem poder na sua vida. Você vai pegar o cabo do arado, você não vai olhar para trás, você não vai ter apostasia na sua vida, porque você vai estar preparado, você vai estar pronto, apto para seguir os caminhos de Deus. Jesus saiu da água, indicando que ele entrou na água para ser batizado por imersão. Então Jesus, ele foi batizado por imersão, ele foi submergido ali na água. O batismo por imersão requer muita água. Ora, João estava também batizando em Emon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. João capítulo 3, versículo 23. Então João procurou um local que tinha muita água, porque realmente quando a pessoa é batizada, ele tem que ter o seu corpo inteiramente submergido ali nas águas. Não pode ficar nenhuma parte do corpo sequer, nenhuma unha para fora. Todo o corpo tem que ser mergulhado, tem que ser submergido. Este é o verdadeiro batismo. Imersão total. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. Então Filipe, um grande pregador do evangelho, um diácono, estava ali, o eunuco, ele estava vindo do templo de adoração, só que ele estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, e ele não estava compreendendo sobre aquele cordeiro que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E Filipe então, ali movido pelo Espírito Santo, se aproximou e falou: você entende o que você está lendo? Como eu posso entender se não há quem me explique? E ele foi convidado, ele entrou, assentou-se, deu um estudo bíblico, e o eunuco tomou a decisão. Já era um homem que tinha conhecimento também da palavra de Deus, que ele já estava vindo do templo. É muito importante também isto. Nós vemos ali Pedro pregando, batizou 3.000, no outro dia batizou 5.000, e ali tantos outros. Mas o judeu conhece a Bíblia desde sua infância. O que faltava para eles era conhecer a Jesus, era aceitar o Messias, era aceitar a Cristo. Uma vez que eles aceitaram a Jesus, estava completo, já se alimentavam de acordo, era só fazer alguns reajustes ali, para saber como realmente guardar o sábado, da maneira que Deus colocou. Então eles eram pessoas espirituais, pessoas que estavam bem preparadas. Portanto, tem que preparar as pessoas, para que eles entendam, para que eles compreendam a palavra de Deus e o passo e a decisão que estão tomando. Sepultamento e ressurreição em Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele
na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Então é importantíssimo o batismo, passarmos por essa experiência extraordinária. Revestidos por Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Olha que privilégio, quando a pessoa é batizado, ele é revestido de Cristo. Que privilégio, revestido de Cristo, estaremos com ele na eternidade. Em Cristo andamos em novidade de vida. Então em Jesus a nossa vida é uma vida diferente. Decisão para a vida. Agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos capítulo 22, versículo 16. Então Deus está te chamando, levanta-te e receba o batismo. Vamos continuar estudando, vá se preparando para este grande dia do seu batismo. Será uma festa maravilhosa no dia do seu batismo. Você verá que será o maior acontecimento na sua vida, quando você selar a sua vida com Jesus. É como um casamento, você começa a namorar, fica noivo e se casa. Você está conhecendo, amando a Jesus, e quando você se batiza, é a ligação total com a igreja e também com Jesus. Este é o estudo de hoje. Falamos sobre a Santa Ceia, o lava-pés, e falamos também a respeito do batismo. Desejamos que Deus possa abençoar a tua vida. Existem dois interessados no teu batismo: Deus e o diabo. É verdade, Deus e o diabo. Eu vou começar falando sobre Deus. Deus deseja que você se prepare. Deus deseja que você conheça a sua palavra. Deus deseja que você tome essa decisão. Deus deseja que você passe pela mesma experiência que seu filho amado passou, Jesus, de ser batizado por imersão ali no Rio Jordão. Deus deseja que teu nome seja escrito no livro da igreja e também no livro da vida. Deus deseja realizar esta grande festa no céu no dia do seu batismo. Deus deseja vê-lo firme aqui na igreja, ajudando outras pessoas a se prepararem para a volta de Jesus. Deus tem muito prazer no seu batismo. Deus deseja isso. Agora o diabo, ele vai colocar na tua mente que você nunca está preparado. Você recebeu os estudos, você conhece as doutrinas, e mas ele vai falar: não, você ainda não está pronto, você ainda não está preparado. Você vai postergando, e você vai deixando, e ele sempre vai trabalhando na tua mente: não, você não está pronto, você não está preparado. Sabe quando você vai sentir 100% plenamente preparado? Você fala: hoje eu estou 100% preparado para o batismo. Sabe quando? Nunca. Sabe por quê? A natureza pecaminosa que existe dentro de você, existe dentro de mim, sempre vai estar nos acusando: você não está pronto, você não está preparado. Meu amigo, é óbvio que eu não estou aqui falando para ninguém se batizar bebendo, fumando, usando drogas, fazendo tudo. Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando, aliás, eu estou falando arrependei-vos e convertei-vos. Deixa essas coisas de lado pelo poder de Deus. Mas uma vez que Deus te libertou dos vícios, uma vez que Deus lhe deu conhecimento da sua palavra, uma vez que você está em harmonia com os 10 mandamentos, com a palavra de Deus, então tome a sua decisão, e você será batizado, e será uma grande festa, e o inimigo será derrotado, porque o seu nome vai para o livro da igreja e para o livro da vida. Então ele vai lutar de unhas e dentes, todas as forças, para impedir o seu batismo. Mas em nome de Jesus, você vai se levantar e falar: pelo poder de Deus, com a atuação do Espírito Santo na minha vida, eu vou tomar a minha decisão, e Deus vai me dar a vitória. Que Deus te abençoe, que você possa tomar essa decisão e não deixar o inimigo ter poder na sua vida. Dois estão interessados: Deus e o inimigo. De que lado você vai escolher? De que lado você vai ficar? Qual a decisão vai prevalecer na tua vida? Que Deus te abençoe e te ajude, que a decisão seja ao lado de Deus. Que Deus abençoe seus familiares também. Amém.
como criança eu andei sozinho na escuridão, mas encontrei um amigo que tocou o meu coração. Eis que agora das trevas distante, pois aceitei Jesus, saciou-me a sede, deu-me a paz, paz que o mundo não pode dar, agora junto ao Pai. Sigo na luz de Deus, tirou-me das trevas, do pecado vil. Não mais noite, Cristo é luz pra mim. Já tenho esperança, igual uma criança, eu vivo feliz. Se andas nas trevas perdido, pensas que não tens valor, fixe os olhos na cruz do Calvário, foi ali que Ele nos resgatou, e então sentirás esperança. Crê na mensagem da cruz, um dia no céu serás feliz, morando no reino da luz, agora junto ao Pai. Irás na luz de Deus, saíste das trevas, do pecado vil. Não mais noite, Cristo é luz pra ti. Terás esperança, igual uma criança, viverás feliz. Agora junto ao Pai, irás na luz de Deus, terás esperança, igual uma criança, viverás feliz.